renovo aqui, mais uma vez, os meus votos de boa noite. Para quem cá está, sejam todos bem-vindos. Para quem nos ouve através dos canais sociais, sejam também bem-vindos a mais esta palestra. Antes de entrar no tema que nos traz aqui hoje, que tem por título As Faces Ocultas do Alcoolismo, trouxe-vos esta pequena prece para refletirmos em conjunto, pois a prece é, de facto, de grande importância nas nossas vidas, e através da prece nós podemos pedir, podemos agradecer e podemos louvar. Esta prece, que eu vou dizer em voz alta, acho que todos veem, mas de qualquer forma é uma forma também de todos refletirmos. Como eu disse, é uma prece pequenina, mas que é bastante conhecida. E que nós, dentro do tema que nós vamos falar, que eu vou expor aqui, e no dia a dia, é um incentivo para realmente nós pensarmos no valor e na importância da prece. Então, a prece diz-nos o seguinte, chama-se a prece da serenidade. Ela não está completa, mas diz-nos: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Sem dúvida que nós precisamos realmente, muitas vezes, às vezes até dizemos: Senhor, dá-me discernimento, dá-me entendimento. E realmente faz parte. Deverá, pelo menos, nós termos esta ideia da prece. As faces visíveis e ocultas do alcoolismo. Como o próprio nome indica, nós vamos falar das diversas faces do alcoolismo, das visíveis e das ocultas, da sua designação, da sua ação, como se instala e quais os possíveis tratamentos. E, claro, como no Espiritismo existe uma visão sobre cada acontecimento, sobre como tomamos as nossas decisões e quais as consequências de cada uma, para o alcoolismo a visão espírita não é diferente. E não é diferente porquê? Porque está ligada diretamente à reação do nosso corpo. E já vamos ver isto ao longo da palestra. Dos muitos problemas da sociedade e da nossa sociedade, da sociedade em geral e da nossa sociedade, fazem hoje parte vários fenómenos que designamos por droga. O termo droga parece um termo muito forte, não é? O termo droga não diz respeito apenas às drogas ilegais, contrariamente ao que nós temos muito essa ideia, não é? Abrange também o álcool, que, devido à alteração de comportamentos quando consumido em excesso, é claramente uma droga de abuso. Vamos também aqui falar de alcoologia. O que é a alcoologia? A alcoologia, segundo a Direção-Geral de Saúde, é a disciplina consagrada a tudo aquilo que diz respeito ao álcool etílico. Quanto ao produto, quanto à sua distribuição,
quanto ao seu consumo normal e patológico e as implicações destes, as suas causas, as suas consequências, quer a nível individual, portanto, orgânico, psicológico e espiritual de cada um, quer a nível coletivo. E isto abrange tudo o que está à nossa volta. Abrange a parte nacional, internacional, social, económico e jurídico. Portanto, como vê, é bastante abrangente e às vezes nós não temos bem a noção destas coisas. E agora o que é o álcool? Porque para nós avançarmos precisamos de perceber, portanto, toda esta coisa. O que é de facto o álcool? O álcool etílico ou etanol é uma substância que resulta da fermentação de açúcares, de produtos de origem vegetal, como a fruta, por exemplo, a cana de açúcar, não é? O mel, sob a ação de micro-organismos. A concentração do álcool depende do tipo de bebida. Da graduação alcoólica, por exemplo, só para terem uma pequenina ideia, e porque às vezes nós dizemos que não faz mal, é só mais um bocadinho, a cerveja possui 6% de álcool. O vinho varia mais ou menos entre os 12 graus. 40% no whisky. Perdão, sim, 40% no whisky. E os shots que os nossos jovens bebem muito têm uma concentração de álcool de mais de 40%. Vejamos bem isto. A palavra álcool é de origem árabe e que quer dizer al mais corro. O que é que isto significa? Em árabe significa sutil. É uma coisa mesmo sutil. Todas as civilizações e os povos antigos, como os tártaros, os egípcios, os chineses, os gregos, os romanos, etc., etc., todos eles sabiam fabricar as bebidas alcoólicas. Eram feitas com as mais diferentes substâncias das frutas, com as folhas dos cereais, e temos um exemplo de um produto com que se faz a cerveja, que é o lúpulo, é um cereal, não é? Portanto, como eu estava a dizer, de cereais fermentados ou destilados. A cerveja, por exemplo, só para terem uma pequena ideia, já era conhecida na Babilónia 5.000 anos antes de Cristo. Portanto, não é uma coisa da nossa época, é de todos os tempos. E na China era feita de arroz. Então, como é que aparece o álcool? O álcool aparece muitas vezes associado a inúmeras formas de relacionamento. Tanto seja o relacionamento privado, como o relacionamento público, relacionamentos de natureza rituais, nas comemorações, todos nós conhecemos isso, não é? Comemorações recreativas ou não, e faz parte do estilo de vida ou mesmo da identidade de muitos grupos sociais. O consumo excessivo do álcool é a terceira causa de doença e morte prematura a nível do mundo. Se observarmos aqui este quadro, isto é apenas para referência, vemos alguns dos distúrbios provocados pelo álcool. Portugal é um dos países da Europa, ou da União Europeia, como lhe quisermos chamar,
com maior consumo de bebidas alcoólicas. Em 2019, só para termos uma ideia, Portugal consumiu mais álcool do que a Rússia, que é um dos países onde também há grande consumo de álcool. O álcool, como creio que todos sabemos, afeta diversos sistemas orgânicos e ocasiona-nos muitas doenças, conforme nós podemos observar neste quadro. Eu, para quem não consegue ver, eu vou dar uma ideia. Eu vou dar aqui uma ideia, por exemplo. São doenças neuromusculares, são doenças gastrointestinais. Nas neuromusculares temos só uns exemplos pequeninos, como perda de força, dormência, desequilíbrio. Nas gastrointestinais temos mais coisas, não é? Temos as úlceras, as gastrites, o fígado gordo, a cirrose, a pancreatite, etc. Nas cardiovasculares também aumenta o risco de AVC, entre outros. E nas sexuais também causa infertilidade, impotência e redução da libido. Estes são apenas alguns elementos para nós nos situarmos em relação a isto. Como substância tóxica que é para o organismo, o álcool, além de outros locais, atua nesta parte aqui do nosso cérebro. E mais exatamente aqui, nesta zona, na zona do cerebelo, que é a zona da nossa coordenação motora. É que mais está. O consumo constante do álcool pode provocar-nos a morte das células neuronais e o que vai causar prejuízos nas funções, obviamente, cerebrais de cada indivíduo. E a partir daí, o consumidor passa a sofrer de perturbações graves, como, por exemplo, alucinações, incapacidade de pensar, incapacidade de discernir, entre outras. Vejamos agora então o que é o alcoolismo. Conforme também a Direção-Geral de Saúde, o alcoolismo é uma doença, contrariamente ao que nós possamos pensar. E há muitas pessoas, e eu aqui abro um parênteses para falarmos um bocadinho sobre isto. Há muitas pessoas que, quando veem alguém a beber ou alguém que tem o vício do álcool, dizem, bebe porque quer, não sai disto porque não quer. Não é bem assim. O alcoolismo é uma doença. É uma doença crónica, classificada pela Organização Mundial de Saúde, como eu disse, e faz parte do Código Internacional das Doenças, no seu ponto 10, que é o CID. E é caracterizado por uma dependência cujas causas derivam de 4 fatores essenciais e que devem ser analisados. Estes fatores são os fatores biológicos, os fatores psíquicos, fatores sociais e fatores espirituais. Para além de causar vários problemas graves de saúde, grandes prejuízos financeiros também, não é? Decorrentes, nós sabemos, de acidentes, não é? Traz gravíssimas consequências ao relacionamento social e familiar. E nós, com certeza que nós conhecemos casos desses. Os alcoólicos anónimos definem, têm uma frase muito característica deles, que diz que o alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e fatal que mata desmoralizando. E é verdade. Eu conheço casos de pessoas que
Algumas já morreram por causa do álcool, outras não. Mas gostaria de falar aqui um bocadinho sobre a questão que eu falava das doenças. A pessoa alcoólica chega a um determinado ponto em que olha-se para ela e ela não tem qualquer doença visível, mas tem as chamadas neuropatias, que são dores nervosas e que por vezes até ficam sem poder andar. Passando para a frente então, vamos ver então aqui a outra parte. Vamos ver aqui alguns dados sobre o abuso e a dependência do álcool. Sobre aquele quadro que nós vimos sobre as doenças. E agora vou dar-vos alguns dados sobre o abuso e a dependência do álcool. Deste modo, temos o seguinte, só para terem uma pequenina ideia, eu não fiz nenhum quadro, mas para terem uma pequena ideia. Jovens com idade de 16 anos, a percentagem é de entre 18% a 20% destes jovens já se embriagaram pelo menos uma vez. O consumo e abuso de álcool em estudantes universitários é de 10% a 20%. Portanto, como vemos, os nossos jovens começam bem cedo. O abuso e o consumo excessivo de álcool é responsável por 50% dos casos de morte em acidente de automóvel, 50% em homicídios e 25% em suicídios. O abuso do álcool nas mulheres é um bocadinho menos que nos homens, mas cerca de 10% das mulheres consumem álcool e os homens 20%. E para termos uma ideia só, cerca de 750 mil pessoas em Portugal são alcoólicas ou utilizam álcool em excesso. É uma percentagem de aproximadamente 9,5% da população. Agora vamos aos sintomas do alcoolismo. Porque são diversos os sintomas e passam pela incapacidade de cada um que utiliza o álcool, a incapacidade de reduzir o consumo de álcool pela sensação de uma enorme necessidade de consumo. Porque a pessoa que consome álcool em excesso, ela sente uma necessidade enorme de consumo. E pelo desenvolvimento da intolerância, que obriga cada vez mais, quanto mais bebem, mais têm. Para terem uma ideia, o alcoólico, que está tão habituado àquela substância, é só pensar na bebida que a garganta fica seca. Isso é um dos sintomas. Como qualquer outro viciado, o cigarro é a mesma coisa, não é? Mas hoje estamos a falar desta parte. Ao pensar na bebida, ele sente uma inquietação, uma ligeira irritação, uma certa ansiedade, para até chegar à bebida. É o processo. São os sintomas da necessidade de consumir mais. Quando ele bebe, passa e melhora. Naquela hora. É bom acrescentar. Melhora naquela hora. Segundo a Organização Mundial de Saúde, e porque eu tenho que me repetir nestas coisas, porque estes dados têm que ser dados fidedignos, e especialistas desta área, a única maneira infalível de prevenir o alcoolismo seria simplesmente não ingerir bebidas alcoólicas.
Mas a Direção-Geral de Saúde também defende que verdadeiramente o que interessa é a moderação. E o problema de se chegar da utilização do álcool ao consumo excessivo e ao alcoolismo é que o organismo não tem medida. E a pessoa que tem vontade e que bebe, vai bebendo mais e mais porque não tem a medida sobre a quantidade a beber. Durante eventos sociais, sugere-se que se beba menos do que aquilo que se considera razoável para muitas pessoas, sendo também de grande importância e muito relevante não misturar bebidas diferentes. É importante também que avaliemos o grupo de amigos e de pessoas próximas. Como dizia a Carla há bocado no Evangelho, não devemos discriminar ninguém, não é? Mas a verdade é que há que ver, selecionarmos realmente ou avaliar esse grupo de amigos e de pessoas próximas, porque o excesso do consumo de álcool é frequentemente incentivado por terceiros. Eu já vi pessoas que me dizem: estou sozinho, não bebo, mas se vem o meu amigo X, Y e Z, eu bebo uns copos valentes. Já me disseram essa, não é? Portanto, muitas das vezes são incentivados por terceiros. Praticar desporto, ler, meditar, ir ao teatro, ir ao cinema, podem ser boas alternativas para ajudar a libertar do stress e prevenir a necessidade de fuga para as bebidas alcoólicas. Vale a pena referir que os medicamentos anti-ressaca não protegem dos efeitos nocivos do álcool. As pessoas tomam, são de facto antagónicos, que ajudam a inibir, de certa forma, a vontade, mas estes medicamentos não protegem os consumidores dos efeitos nocivos. Eles vão aparecer, com certeza. Perante tudo isto que aqui foi dito sobre o que é o álcool, o seu uso, podemos então concluir que as complicações relacionadas ao consumo do álcool não estão necessariamente relacionadas com o seu uso crónico. Não é por aí. Intoxicações agudas, além de trazer riscos diretos para a saúde, deixam a maioria das vezes, as pessoas propensas a acidentes. Aqueles que por vezes bebem menos, mas bebem numa grande euforia, sim, correm por vezes mais riscos de situações até de stress e de euforia e podem ter acidentes. Vamos ver então o que é que o Espiritismo nos revela sobre o alcoolismo. Assim como o materialismo, a filosofia espírita também comprova que são diversos os motivos pelas quais a pessoa ingere álcool. Para evitar e melhorar uma dor, por exemplo, por causa de uma preocupação, seja qual ela for, por causa de um desajuste em casa ou no trabalho, por um sentimento de inferioridade, são tudo situações em que as pessoas pensam que, ao refugiar-se no álcool, terão soluções para estes seus problemas. Problemas pessoais, por qualquer problema que cause aborrecimento, a pessoa bebe. Até às vezes a gente ouve
popularmente vou beber para esquecer, não é? O pior é que quem não esquece, quem bebe e não esquece, fica com esse problema e não esqueceu o problema. Essa é outra, não é? Problemas culturais que têm a ver com, inclusivamente, e isto é muito importante que se veja, tem a ver com a produção, a industrialização e a propaganda que, ao longo dos tempos, consolidaram costumes que se incorporaram nas nossas culturas, tornando-se num estilo de vida. Se nós virmos bem, todos nós sabemos disso, tanto e o alcoolismo não é uma questão nem do pobre nem do rico. Ele não escolhe faixas etárias, ele não escolhe posição social. Como eu estava a dizer, se nós virmos bem, tanto o rico como o pobre utilizam e têm o hábito de oferecer às visitas um aperitivo. Queres tomar um aperitivo? É social, é uma questão social. E era isso que eu ia dizer, temos as questões sociais também. Quando, por elegância também, em reuniões sociais, porque de contrário, se a pessoa não aceita ou não toma a bebida, seria ofensivo. Às vezes as pessoas dizem, eu aceitei porque senão a pessoa ofendia-se. Não nos precisamos ofender quando alguém for abstémio e não nos preocupemos se alguém vai lá à casa e não tenhamos uma bebida, que também não é preciso. As pessoas dizem, preciso de comprar isto porque vem fulano. Não é necessariamente. É social, faz parte, mas não é necessário. Também tem aspectos religiosos, que também têm a ver. Vejam bem esta curiosidade engraçada. Quando a pessoa bebe, a pensar que está a prestar uma homenagem à divindade. Se vocês repararem, a bebida alcoólica é utilizada nas religiões primitivas e não só nas religiões dogmáticas, que têm os seus paramentos, os seus rituais, as suas coisas. Portanto, por questões religiosas também as pessoas bebem. Os fatores espirituais, esses são de outra monta. Em todos os casos de alcoolismo, há a componente espiritual. Eu atrever-me-ia a fazer aqui um parênteses e dizer que a componente espiritual está em todo o lado. Mas, como estávamos a falar deste assunto, vamos então ver que, de facto, em todos os casos de alcoolismo, há a componente espiritual. Sendo o espírito imortal, e nós somos espíritos imortais, que ora estamos neste corpo físico, mas depois vamos um dia regressar a casa, que é a pátria espiritual, o viciado de hoje, ou o viciado lá atrás, de outrora, e talvez ainda o do futuro. Todo o viciado tem esta componente. Pode ser de agora, pode ser de outrora e pode vir a ser um alcoólico no futuro. Em qualquer situação, o alcoolismo vai estar sempre, mas sempre, atrelado ao processo obsessivo, podendo este ser a causa ou a consequência do mesmo. E daqui a bocadinho já vamos falar do que é a questão obsessiva. O alcoólico pode ser vampirizado por alcoólicos do mundo espiritual. Já vamos falar disso. Aqui, como nós podemos verificar, temos as duas componentes no alcoolismo, que é a obsessão e o vampirismo. O espiritismo, sobre esta revelação do alcoolismo, revela-nos que o álcool favorece o transe de cada pessoa, deixando a pessoa alcoolizada em contacto intermitente, é como um pisca-pisca, com o mundo espiritual.
táticas favoritas dos obsessores é aproveitar o momento do transe de cada indivíduo, do transe alcoólico, da sua vítima, para ativar o arquivo mental da pessoa. E porquê que ele vai ativar aquele arquivo mental? Vai ativar para relembrar ou lembrar de algum facto odioso, por exemplo, algum facto difícil de reajuste ou outra situação qualquer de vidas passadas. O alcoolismo é, sem dúvida, não tínhamos ilusões, é um suicídio lento. Na pergunta 952 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador, pergunta à espiritualidade maior do seguinte modo. E eu vou ler a pergunta. Como é que suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia que lhe tinham de apressar o fim, porém a que já não mais podia resistir, derivado ao hábito de eles se terem tornado verdadeiras necessidades físicas? E a espiritualidade responde: é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem acrescida de outros esquecimentos, como o esquecimento de Deus. Ou seja, a pessoa deixa-se ir como vítima das paixões, depois não consegue resistir derivado ao hábito e vai perecer, vai falir nesta existência em relação ao suicídio. E aqui eu gostaria de vos mostrar, depois de vos falar desta questão também, que é a questão 265 do Livro dos Espíritos, onde também é colocada a segunda pergunta. Se alguns espíritos escolhem o contacto com o vício como prova, há os que escolhem por simpatias e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais? E a resposta da espiritualidade maior é direta mesmo, é uma resposta incisiva. Há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso e eles sofrem por tempo mais longo. Ou seja, nós, com o vício, iremos sofrer, com certeza, muito mais do que aquele que não tem o vício e não consome substâncias tóxicas para o organismo. Mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas que têm esta doença e que consomem realmente em excesso, vão compreender que as consequências que são difíceis, eu não gostaria de dizer deploráveis, mas é verdade, vão ver que é o efeito de uma causa. Ou seja, praticou, agora vamos ter, isto é como quando nós caímos, ou quando nós utilizamos, caímos, magoamos, a ferida em si é a causa da queda, é o efeito da queda. Perdão. Na questão 716, ainda do Livro dos Espíritos, eles perguntam assim à espiritualidade: mediante a organização que nos deu,
não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta é a seguinte: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Nós nunca estamos bem, queremos sempre mais, não é? E em todas as situações, nós queremos sempre mais. Por meio da organização que lhe deu a natureza, lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram as necessidades que não são reais. Portanto, estas necessidades que nós achamos, sim, não são de facto necessidades reais, são imaginárias, são induzidas por outros que acham que nós precisamos disso. Então eu ia exatamente falar sobre este livro e sobre o filme, que neste livro, no capítulo 15, fala sobre aquilo que nós vimos no livro Nos Domínios da Mediunidade. Fala sobre, mostra-nos exatamente que o frequentador dos bares, ao sair de lá, totalmente embriagado, não está sozinho. A gente até na linguagem popular às vezes dizem que ele não está sozinho, não é? É que ele não vai sozinho. É bem mais real do que aquilo que nós imaginamos. Nós dizemos às vezes, que ele não está bem, que ele não vai sozinho. Pois não, ele vai com as suas companhias também. Ele não está sozinho. E junto dele, naquele processo de simbiose, como vimos ali, a entidade das sombras pula-se a ele, junta-se e vai exibindo as suas perturbações. Neste livro também nos explica o que é o vampirismo espiritual. O que é o vampirismo espiritual? É a ação dos espíritos inferiores desencarnados, portanto os vivos de ontem, que são viciosos ou viciados e que se emantam às suas vítimas absorvendo os fluidos. E as pessoas vão ficando mais debilitadas à medida que o tempo passa. Devido à destruição das células, o álcool de hoje, numa próxima reencarnação, terá outros problemas, outras situações, outros achaques de saúde. O retorno, portanto, deste nosso irmão alcoólico ao novo corpo, e aí se calhar explica-vos muitas vezes porque é que nascem criancinhas doentes e nós achamos que o que será, porquê é que acontece. Eu estava a dizer, o retorno desta entidade espiritual, deste nosso irmão ao corpo físico, será com certeza doloroso e com moléstias graves, que podem ser doenças mentais, podem ser hidrocefalias, podem ser paralisias, cegueiras, entre muitas outras coisas. Portanto, nós não vimos a esta vida, não nascem criancinhas doentes porque é um castigo de Deus. Não. Não há castigos, não há nada disso. Há simplesmente, nós somos um resultado das várias existências que já vivemos e que dentro daquilo que nós vamos praticando ao longo das várias existências, vamos trazer melhor saúde ou não, consoante aquilo que nós fazemos. Após André Luiz Espírito, que tem uma coleção enorme de livros que nos falam sobre a vida espiritual, a vida no plano espiritual, alguns anos mais tarde de André Luiz, Victor Hugo, o grande escritor francês, com certeza muita gente conhece, pelo menos de nome, já espírito e pela psicografia de Divaldo Franco, num livro chamado Calvário de Libertação, diz-nos que, além dos danos sociais
que o alcoolismo produz, que engendram a perturbação de vária ordem, como a queda da natalidade, a decadência económica, a decadência moral, é uma enfermidade espiritual que o verdadeiro cristianismo erradicará da terra quando a moral evangélica legítima substituir o débil moral e social conveniente e torpe. O que é que isto quer dizer? Quando nós evoluirmos e conseguirmos perceber a mensagem do Cristo, o cristianismo redivivo não é nenhuma religião. É aquilo que a Carla falava há bocadinho. É exatamente a caridade, a mensagem, o estar bem, o fazer bem, o ajudar sem olhar a câmera. Ao Espiritismo, diz-nos ainda Vitor Hugo, cabe o dever realmente de realizar a psicoterapia valiosa junto destes irmãos nossos, destes enfermos, e principalmente a medida preventiva pelos ensinamentos corretos de como se viver em atitude consentânea com as diretrizes da vida maior. O que fazer para vencermos realmente, vencer o alcoolismo? Tratamento físico e tratamento psicológico. Hospitais de recuperação, que há em vários locais, os tratamentos as reuniões dos alcoólicos anónimos, que são preciosas. Tratamento físico e tratamento espiritual. Orientação espiritual na casa espírita, evangelho no lar e reforma interior. É a nossa reforma íntima. A parte que cabe ao centro espírita é o aspecto, como não poderia deixar de ser, o aspecto espiritual. A parte que nos cabe como centro espírita é o atendimento fraterno, as palestras, os estudos, os passes, que é a transmissão de energias, que já vão ver daqui a bocadinho, a água fluidificada, que é a água magnetizada pela espiritualidade, de acordo com a necessidade de cada um. É uma água que, ao ser analisada, se fosse a olho nu, nós não conseguimos ver, mas se a levássemos a um laboratório, com certeza iríamos ver a alteração molecular da água. Preces e irradiação à distância. A parte que cabe realmente também a quem é atendido é o interesse sincero da melhoria de cada um. Procurar, cada um que tenha o interesse de se melhorar, deverá procurar a orientação com os trabalhadores da Casa Espírita. Tomar o passe, beber a água, ter assiduidade nas reuniões, ler obras espíritas que ensinam imenso sobre aquilo que realmente nós necessitamos para o nosso dia-a-dia. E para terminar, eu gostaria de vos ler uma pequena mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte: a vinculação alcoólica, passo a citar, a vinculação alcoólica escraviza a mente, desarmonizando-a e envenena o corpo, deteriorando-o. Tem início através do aperitivo inocente, que logo se converte em dominações absolutas. A pretexto de comemorações, festas e decisões, não te comprometas com o vício.
na suposição de que dele te libertarás, sempre que quiseres, pois que se os viciados pudessem querer, não estariam sob esse violento domínio. Pensemos nisto. Muitos gostariam mesmo de se libertar e não conseguem. Era isto que eu queria realmente dizer e desejar-vos um resto de boa semana, com muitas abstinências e lembrar-vos sempre daquilo que nos disse Jesus. Vigiai e orar para que não entremos em